Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e estudo desse livro, Raízes da Restauração, a gênese histórica do conceito de volta à Bíblia, com C. Leonard Allen e Richard T. Ugles, da editora, publicada pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai ver Raízes na Reforma. E se você gosta do meu trabalho aqui, de ler livros, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com os seus contatos, suas redes sociais. E tendo dúvida, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Não fique com dúvida. Qualquer coisa a gente pode marcar um estudo bíblico aí, gratuito, tanto presencial quanto por videochamada, tá bem? Então vamos lá. Raízes na Reforma. Ulrich Zwinglio, 1523, disse o seguinte: a pura e clara luz, a palavra de Deus, foi enfraquecida, confundida e diluída por princípios e ensinamentos humanos de maneira tal que todos aqueles que a si mesmos se intitulam cristãos não conhecem a vontade de Deus. Eles têm apenas o louvor que eles mesmos inventaram e a santidade e o conhecimento espiritual externos feitos pelo homem, diz ele. Agora vamos ler o livro. Embora as igrejas restauracionistas venham insistindo através dos anos na posição de que elas não seriam protestantes, mas apenas cristãs, suas raízes se estendem até a Reforma Protestante do século XV. O que foi a Reforma e como ela moldou o legado ao qual pertencemos? Este capítulo procura responder a estas perguntas. Se a Renascença foi um período de renovação intelectual e cultural através da Europa, a Reforma Protestante foi um período de grande renovação para o cristianismo europeu. Esse anseio por renovação surgiu do sentimento generalizado de que a Igreja medieval havia permitido que suas tradições sobrecarregassem o caminho até Deus com normas e preços humanos e assim corrompesse o Evangelho de Cristo. Deixa eu acertar um pouquinho aqui. Mas nessa busca por renovação, a reforma não consistiu um bloco uniforme. Pelo contrário, ela na realidade foi formada por pelo menos três correntes, cada uma delas enfatizando pontos diferentes. Dois pontos. Uma centralizada na Alemanha, outra na Suíça e uma terceira na Inglaterra. Os três movimentos tinham algumas preocupações básicas em comum, mas cada um deles desenvolveu seu estilo próprio e distinto. Por isso mesmo, alguns estudiosos sugeriram que se devesse falar sobre, entre aspas, padrões de reforma, em lugar de simplesmente sobre a reforma. Para seguir nossas raízes durante esse período, focalizaremos um desses três movimentos, aquele que surgiu na Suíça e que veio a ficar conhecido como a tradição reformada. Antes de fazer isso, todavia, precisamos nos aprofundar e ir ao centro da declaração da reforma e ver como os diferentes movimentos começaram a surgir. Somente a Bíblia, sola Escritura. Bem no coração da reforma havia uma nova compreensão a respeito da unidade da Bíblia. Através da Europa, nas décadas de
1520 e 1530, surgiu um novo e vigoroso interesse pela Bíblia. E esse interesse foi impulsionado pelos humanistas cristãos com o seu apelo de, entre aspas, reformar as fontes. O importante não foi apenas o fato de que os reformadores começaram a utilizar a Bíblia como uma autoridade em relação à sua fé, uma vez que a igreja medieval também a tinha em alto conceito. O que era novo, na verdade, era a afirmação do princípio. Somente a Bíblia, sola Scriptura. Essa afirmação abriu um enorme abismo entre a Igreja Romana e os reformadores, uma vez que negava a autoridade da tradição da Igreja e a autoridade do Papa. Essa insistência nas Escrituras como única autoridade tinha implicações revolucionárias. Ela significava a rejeição da tradição da Igreja que, na prática, se não também na teoria, havia assumido uma predominância em relação às Escrituras. Ela significava, em resumo, um rompimento com Roma. Para Martinho Lutero, na Alemanha, esse rompimento aconteceu na Dieta de Worms, em 1521, quando ele afirmou, abre aspas, a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão simples, eu não aceito a autoridade de papas e concílios, porque eles têm-se contradito mutuamente. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Fecha aspas. O grito de sola escritura logo se tornou o ponto central de união da reforma protestante. Esse princípio acabou sendo fundamental nos protestos de um grande número de reformadores do século XV, e dificilmente poderíamos superestimar sua importância. Todavia, com os próprios reformadores logo perceberam, uma coisa era insistir no princípio de sola escritura e outra, completamente diferente, era concordar no que ele significava para a vida e para a estrutura da igreja. Desde o início, houve divergência a respeito de como esse princípio deveria ser entendido e aplicado. E à medida em que a reforma se desenvolvia, essas diferenças passaram a ter enormes consequências. Duas das maiores correntes do pensamento protestante eram a luterana e a reformada. Essas duas tradições apresentavam abordagens diferentes ao problema da renovação da igreja. Nós chamamos a abordagem luterana de reforma, pois ela procurava reformar e purificar a igreja institucional, histórica, ao mesmo tempo em que procurava preservar a tradição tanto quanto possível. A abordagem reformada nós chamaremos de restauração, pois ela procurava restaurar a essência e a forma da igreja primitiva, baseada nos exemplos e nos preceitos bíblicos. A tradição praticamente não era respeitada. Essas duas tradições, a luterana e a reformada, começaram com a doutrina de sola escritura, mas cada uma delas a entendia e aplicava de maneira diferente. Fornece a Bíblia um projeto completo para todas as épocas, dando os detalhes de como deve ser o governo da igreja, as formas de culto e as normas para o comportamento? Ou ela apenas fornece o ponto central da verdade da salvação, deixando muitos detalhes a serem decididos pelo homem e pelas diferentes circunstâncias de tempo e espaço? De uma maneira geral, os
primeiros teólogos reformados responderam sim à primeira pergunta, enquanto que Lutero e seus sucessores responderam afirmativamente à segunda. Lutero não estava basicamente preocupado com a pergunta: qual seria o padrão bíblico que nós deveríamos seguir? Ele queria resposta à pergunta: como podemos encontrar perdão para os nossos pecados? Os teólogos reformados, por outro lado, estavam constantemente consultando a Bíblia como a um projeto ou padrão a ser cuidadosamente seguido. Eles estavam muito mais preocupados em deixar de lado as formas e práticas tradicionais e em substituí-la por aquelas encontradas nas Escrituras. A fim de encontrarmos nas raízes na reforma, a fim de encontrarmos nossas raízes na reforma, precisamos nos voltar para a tradição reformada, com a sua ênfase na forma e precedentes bíblicos. Zwinglio e a tradição reformada, é um subtítulo. O humanismo cristão contribuiu para moldar o pensamento de muitos reformadores protestantes. É significativo o fato de que aqueles que foram mais profundamente influenciados pelo humanismo cristão foram os que mais prontamente se encaminharam em direção a uma compreensão restauracionista da renovação da Igreja. Ulrich Zwinglio, 1484 a 1531, o fundador da teologia reformada, é o mais claro exemplo dessa evolução de pensamento. Quando jovem, Zwinglio recebeu uma sólida educação clássica, estudando com alguns dos mais notáveis eruditos humanistas da sua época. Ele se apaixonou pelo, entre aspas, novo ensino e obteve seu título de mestre pela Universidade da Basileia. Aos 20 anos de idade, em 1506, ele se tornou um sacerdote católico romano e, até 1518, exerceu as funções de pároco. Em 1516, Zwinglio passou a considerar unicamente a Bíblia como autoridade em matéria de doutrina. A respeito de sua evolução teológica, durante esse período, ele escreveu, abre aspas, durante a minha juventude, eu me dediquei ao aprendizado das coisas humanas tanto quanto o fizeram outros da minha idade. Depois, em 1516, eu comecei a me dedicar inteiramente às escrituras e, então, à filosofia e à teologia dos eruditos, que conflitavam com aquelas, constantemente apresentando dificuldades. Finalmente, porém, eu cheguei a uma conclusão, a qual também me conduziram às Escrituras, e decidi, abre aspas, você deve jogar fora tudo isso e aprender a respeito da vontade de Deus diretamente da sua própria palavra, fecha aspas. E fecha aspas de novo. O elevado conceito que Zwinglio tinha a respeito da Bíblia proveio do crescente utilização que fez de métodos empregados pelo humanismo cristão. Durante esse período de intensos estudos, ele se tornou proficiente no grego do Novo Testamento, começou a aprender o hebraico bíblico, estudou as paráfrases, entre parênteses, paráfrases de Erasmo
sobre o Novo Testamento e leu os clássicos gregos e os primitivos pais da Igreja. O resultado disso foi uma crescente convicção de que muitas das práticas do catolicismo romano não tinham nenhum fundamento e que o Evangelho, pelo contrário, era simples e claro. Foi essa crescente convicção que desencadeou a Reforma Suíça. Em 1519, Zwinglio tornou-se o pregador da grande catedral de Zurique. Para surpresa geral, ele começou suas pregações deixando de lado as homilias recomendadas e pregando sobre o Evangelho de Mateus. Durante os 12 anos seguintes, Zwinglio continuou pregando sobre o Novo Testamento. Uma boa compreensão a respeito de Zwinglio e da Reforma Suíça requer uma análise um pouco mais aprofundada da influência de Erasmo e do humanismo cristão. Durante os primeiros anos de sua carreira, Zwinglio foi um discípulo extremamente dedicado de Erasmo, e isso veio a influenciar sua teologia de maneira muito significativa. A preocupação de Erasmo para com o passado apresentava um duplo aspecto. Ele procurava restaurar tanto a antiga filosofia de Cristo, entre aspas, como também muitos dos ideais seculares fundamentais da antiguidade clássica. Ambos os aspectos influenciaram muito Zwinglio, mas foi particularmente a influência dessa dimensão secular do pensamento de Erasmo que acabou distinguindo a peregrinação de Zwinglio naquela de Lutério, na Alemanha. Observemos algumas diferenças entre Lutério e Zwinglio. Lutero começou com o agonizante problema de uma consciência culpada, uma consciência formada dentro da tradição da Igreja medieval. Acima de tudo, ele procurava o perdão dos pecados, a libertação da culpa e a paz com Deus. Uma vez descobertas as boas novas da graça de Deus, ele procurou, tanto quanto possível, promover uma reforma espiritual dentro das estruturas tradicionais da Igreja Romana. Ele, na realidade, promoveu mudanças, mas procurou preservar o máximo possível da tradição. A peregrinação de Zwinglio foi diferente. Embora fosse um paroco, ele havia trilhado o caminho humanista da, entre aspas, filosofia de Cristo. Diferentemente de Lutero, ele não fazia uma distinção clara entre uma reforma espiritual e uma instituição. Como resultado disso, Zwinglio tendia a ver a Bíblia como um padrão normativo para todos os aspectos da vida da Igreja. Além disso, embora profundamente influenciado por Erasmo e pelo humanismo cristão, Zwinglio foi mais longe que o seu mestre. Em torno de 1522, Zwinglio havia substituído o conceito um tanto obscuro de Erasmo da, entre aspas, filosofia de Cristo pelo mais consistente da, entre aspas, lei de Cristo. Para Zwinglio, Deus tornou-se o legislador que, abre aspas, levanta durante a noite para organizar e ordenar tudo bem cedo, de maneira que não possamos começar a trabalhar antes que a tarefa que nos cabe haja sido designada. Fecha aspas. Zwinglio tornou-se extremamente convicto de que somente as Escrituras deveriam ser o padrão para todos os assuntos relacionados à Igreja, e essa convicção era estranha a Erasmo. Essa grande ênfase a respeito das formas e leis bíblicas e a consequente ênfase na, entre aspas, reforma
através do procedente bíblico, foi a característica principal da tradição reformada. Subtítulo: A restauração de Ziglio. Conforme foi crescendo a ênfase de Ziglio no precedente bíblico, ele foi gradualmente introduzindo alterações na igreja de Zurique. Considerados no seu todo, os resultados foram impressionantes. A requintada catedral foi esvaziada de suas estátuas, relíquias, quadros e utensílios de altar. Os órgãos foram destruídos, as vestimentas sacerdotais abolidas e as paredes pintadas de branco. A missa católica romana, com seu alto grau de mistério, foi reduzido a uma simples ceia memorial. Com cada uma dessas reformas, Ziglio procurava resgatar a simplicidade do culto congregacional primitivo, observando que, abre aspas, poucas cerimônias nos foram deixadas por Cristo, fecha aspas. Ele acreditava que tudo aquilo que não fosse baseado no precedente bíblico deveria ser abolido, pois, abre aspas, tudo o que é acrescentado àquilo que foi instituído por Cristo é uma ofensa. O povo deve ser ensinado na palavra de Deus. Assim, nem as vestes sacerdotais, nem os cânticos têm lugar. Fecha aspas, no culto. A rejeição de Ziglio à participação da congregação na música nos fornece uma ótima ilustração. A respeito de seu próprio talento musical, que era considerável, Ziglio excluiu todo tipo de música audível das reuniões cristãs. Ele fez isso com base no princípio de que qualquer coisa que as Escrituras não ordenem explicitamente é proibida. Ele achava que a música audível no culto público era biblicamente indefensável. Afinal de contas, a ordem de Paulo de admoestação mútua com, abre aspas, salmos, hinos e cânticos espirituais, fecha aspas, está lá em Colossenses 3,16, falava apenas de música, entre aspas, em vossos corações. Ziglio não via, quer no Velho, quer no Novo Testamento, nenhuma ordem para que houvesse música audível no culto conjunto do povo de Deus. Alguns dos anabatistas suíços tinham a mesma posição de Ziglio. Quando o anabatista Konrad Grebel soube que Tomás Müntzer havia traduzido a missa para a língua alemã e também havia introduzido novos hinos alemães, ele escreveu para Müntzer argumentando que, abre aspas, Paulo claramente proíbe os cânticos em Efésios 5:19 e Colossenses 3:16, uma vez que ele diz e ensina que eles deveriam falar entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, fecha aspas. Grembel também utilizou o silêncio das Escrituras como um argumento contra os cânticos. Abre aspas, tudo o que não nos é ensinado através de passagens claras ou exemplos deve ser visto como tão proibido como se estivesse escrito. Não façam isso, não cantem. Fecha aspas. Ziglio entendia que, reduzido apenas à maneira mais literal exposta por Paulo, o culto público deveria constar somente da exposição das Escrituras por homens preparados, da oração individual e particular e da observação da ceia do Senhor. Todas as demais formas e cerimônias meramente humanas deveriam ser excluídas. Todas as práticas deveriam ser julgadas
pelo, abre aspas, teste do evangelho e do fogo, conforme Paulo, fecha aspas. Neste ponto, o contraste com Lutero é bastante nítido. Embora Lutero atacasse o legalismo cerimonial da Igreja Romana, ele acreditava que muitas das formas tradicionais poderiam ser mantidas desde que o ensino essencial do Evangelho que elas transmitiam permanecesse adequadamente compreendido. Lutero achava que a insistência de Exíglio em fazer das Escrituras a norma exclusiva para toda a vida da Igreja, incluindo as formas de culto, transformaria o Evangelho em um novo tipo de legalismo. Nós podemos ver, então, um importante contraste entre os ideais de, entre aspas, reforma e de, entre aspas, restauração. Os proponentes de reforma tendiam a enfatizar que qualquer interpretação da Bíblia necessitaria das próprias tradições para cuja formação ela contribuiu. Eles achavam que a Bíblia deveria ser abordada apenas através da ação mediadora e conservadora da tradição. Os proponentes de restauração, por outro lado, procuravam uma compreensão direta e sem meditação das Escrituras, rejeitando quase que completamente a tradição formada por concílios eclesiásticos, teólogos e credos. Subtítulo: Zíglio e os Anabatistas. Apesar da sua rigorosa exigência por precedentes bíblicos, Zíglio abandonou esse princípio no que diz respeito ao batismo infantil. Ele percebeu que não existia nenhum precedente bíblico para tal prática, mas viu que uma questão muito maior estava em jogo. Essa questão maior era a natureza da igreja. Seria a igreja uma ilha compreendida por cristãos adultos, professores e comprometidos? Ou ela seria mais ampla, englobando todas as pessoas de uma sociedade? No início de sua carreira como reformador, Zíglio pensou em rejeitar o batismo infantil, mas sua lealdade à igreja oficial e ao seu sistema paroquial o impediram de dar esse passo. Para ele, a igreja não era uma seita exclusiva, mas sim um órgão amplo e abrangente. Por esse motivo, ele rejeitava a ideia de uma igreja unida pelo batismo e constituída apenas por cristãos adultos. Os anabatistas suíços pressionaram Zíglio nesse assunto. O seu líder, Konrad Grebel, morava em Zurique e havia aprendido pelas pregações do próprio Zíglio a respeito da importância do cristianismo apostólico. Mas, quando Zíglio se recusou a pregar e a assumir o batismo de crentes, a única ordenança que distinguia muitíssimo claramente a comunidade dos cristãos regenerados daquela da negligente igreja oficial. Glebel o censurou. No final de 1524, Zíglio começou a se afastar da posição de Glebel e dos anabatistas. O motivo disso, aparentemente, foi a sua preocupação em sustentar uma comunidade cristã. A organização Igreja/Estado, que havia sido dominante desde os tempos do imperador Constantino, no século IV. Zíglio tentou mostrar que, embora em nenhum lugar o Novo Testamento
ordene o batismo infantil, ele pôde ser inferido a partir de várias passagens. Nesse processo, ele próprio violou sua antiga e inflexível determinação de não fazer nada além daquilo que o Novo Testamento autorizasse explicitamente. Vários eruditos perceberam essa inconsistência. Sempre que Ziglio argumentava a respeito do batismo de adultos, ele cita abundantemente o Novo Testamento, mas quando começou a defender o batismo infantil, ele retorna ao seu argumento a partir da circuncisão e da continuidade da aliança com Israel. Sua preocupação maior era manutenção da ordem estabelecida claramente domina sua interpretação. Para Ziglio, o batismo infantil tornou-se o fundamento sobre o qual se apoiava a estabilidade da ordem cívica e eclesiástica. Aos olhos dos anabatistas suíços, no entanto, Ziglio simplesmente não estava preparado para seguir os mandamentos éticos encontrados no antigo modelo de cristianismo apostólico. Eles entendiam que levar a sério as exigências bíblicas significaria para Ziglio um rompimento com o conselho da cidade de Zurique e uma renúncia ao poder e ao privilégio que ele tinha como ministro da ordem estabelecida. Significaria uma recusa em aceitar as concessões e alianças profanas inerente à existente de uma igreja estatal. Ziglio, porém, não optou por esse rompimento. Ele procurou conservar sua lealdade à igreja primitiva ao mesmo tempo em que apoiava a união da igreja com o Estado. Ele procurou resgatar os ritos, formas e estruturas do cristianismo primitivo, enquanto fundamentalmente ignorava alguns dos aspectos éticos das comunidades apostólicas. Subtítulo: Outros teólogos reformados. A ênfase na restauração dos padrões bíblicos foi ainda mais forte em dois outros teólogos reformados. Henrique Bullinger, 1504 a 1575, o sucessor de Ziglio em Zurique, e Martin Bucer, 1491-1551, em Estramburgo. Através do trabalho desses dois homens, a ênfase no precedente bíblico passou a ser um dos assuntos primordiais da Reforma inglesa e, subsequentemente, do movimento puritano inglês. Em Zurique, Heinrich Bullinger prosseguiu com a ênfase no precedente bíblico que havia sido iniciada por Ziglio. Vemos seu apreço por exemplo, pela rejeição à música no culto, quando ele escreve, abre aspas, a utilização de órgãos nas igrejas não é uma instituição particularmente antiga, principalmente por estas paragens, por estas paragens. Desde que eles não estão de acordo com os ensinos apostólicos, os órgãos da Grande Catedral foram destruídos em 9 de dezembro deste ano de 1527. Assim, desta data em diante, não se desejam mais cânticos nem órgãos na igreja. Fecha aspas. Mais tarde, ele acrescentou, abre aspas, a igreja não deveria
apegar-se a nenhum outro padrão além daquele transmitidos e estabelecido pelo Senhor e pelos apóstolos, e deveriam permanecer sem mudanças. Fecha aspas. Com sua ênfase nesse ponto, ele executou grande influência sobre a religião na Inglaterra a partir do reinado de Eduardo VI, 1547 a 1553. O trabalho de Martin Bucer, de Estamburgo, influenciou ainda mais profundamente a reforma inglesa. Tal como os outros primeiros reformadores, Bucer também enfatizou que o Evangelho de Cristo estabelece a Igreja, mas ele, assim como Bullinger, foi um pouco mais adiante do que Lutero e Calvino. Na visão de Bucer, a pregação do Evangelho não seria suficiente para manter a Igreja na sua caminhada através dos tempos. As pessoas também precisam de disciplina e pureza. De acordo com Bucer, as características da Igreja são, abre aspas, o ministério de ensino, a existência de ministros preparados, a ministração correta dos sacramentos e retidão e santidade de vida, fecha aspas. Em outra oportunidade, ele acrescentou, abre aspas, onde não há disciplina e excomunhão, não há igreja, fecha aspas. A disciplina indispensável para uma igreja pura e restaurada teve uma dimensão significativa no pensamento de Bucer. Ele acreditava que a restauração da pureza da igreja através da prática da disciplina eclesiástica tinha um papel fundamental no bem-estar de toda a nação. Ele desenvolveu esse ponto de vista principalmente em seu livro, abre aspas, The Reigns of Christ, fecha aspas, o Reinado de Cristo. Um trabalho apresentado ao rei Eduardo VI da Inglaterra em 1550, após Bucer haver assumido a cadeira de teologia na Universidade de Cambridge. Esse trabalho talvez seja o que tenha tratado do tema da restauração mais abundantemente do que qualquer outro da tradição reformada inglesa. Nele, Bucer expôs a visão de uma comunidade cristã muito abrangente, na qual a Igreja, o Estado e toda a vida na Inglaterra seriam governados pelas leis de Cristo. Bucer procurou restaurar uma época primitiva. Todavia, essa época não era tanto a dos tempos apostólicos, mas a época da Igreja no período de Constantino, período no qual a Igreja estava protegida e supervisionada por um soberano cristão. O ideal de restauração de uma comunidade piedosa, com ênfase nas reformas eclesiásticas e na disciplina moral, viria a tornar-se uma das características do puritanismo, como veremos no próximo capítulo. João Calvino, 1509-1564, de Genebra, foi quem forneceu a mais influente sistematização da teologia reformada. Ele poderia ser considerado como uma posição intermediária entre Zwinglio e Lutero. Calvino, assim como Lutero, deu bastante ênfase ao assunto, abre aspas, Cristo somente, fecha aspas, quando escreveu, abre aspas, este, portanto, é o único meio tanto para reter como para restaurar a pura doutrina, colocar Cristo diante de seus olhos como ele é, com toda a sua bênção, de maneira que sua suprema excelência possa ser verdadeiramente percebida. Fecha aspas. Todavia, Calvino também instituiu na ênfase de Zwinglio a respeito do preceito bíblico. Abre aspas. Tudo o que
nós temos tentado fazer é restaurar a pureza original, a partir da qual as ordenanças cristãs degeneraram, fecha aspas, e levar todas as práticas da fé, abre aspas, de volta à sua fonte original, entre parênteses, bíblica, fecha aspas. Todavia, em seus esforços para restaurar as ordenanças cristãs originais, Calvino esperava que essa doutrina de Cristo pudesse restringir a tendência a uma imitação legalista. Falando, falando a respeito de cerimônias, ele disse que, abre aspas, as igrejas não deveriam ser tão meticulosas, fecha aspas. Elas deveriam, isso sim, manter as coisas mais importantes em primeiro lugar e não deixar que questões de forma e organização ocupassem um espaço demasiadamente grande. Calvino assumiu essa atitude em 1554 e 1555, quando foi convidado a aconselhar um grupo de exilados ingleses que estavam envolvidos em discussões a respeito da utilização ou não do livro de orações em inglês em seus cultos. Dentro desse grupo, aqueles liderados por Richard Cosse defendia a utilização do livro de orações, enquanto que os liderados por John Knox a rejeitavam, uma vez que o livro não era nem primitivo nem apostólico. Para Calvino, tanto os que pensavam de uma forma quanto os que pensavam de outra eram verdadeiros protestantes. Ao assumir aquela postura, Calvino colocou a paz nas igrejas acima das disputas acerca de cerimônias. Em assuntos relacionados ao governo e organização da igreja, Calvino, assim como Ziglio, enfatizava o precedente bíblico, mas a abordagem de Calvino era basicamente funcional. As formas bíblicas eram boas e até mesmo preferíveis. Todavia, não era um fim em si mesmas. O objetivo das formas, acreditava ele, era o de anunciar o evangelho e sustentar a igreja. O equilíbrio que ele tentava manter era frágil. Dois pontos. Havia liberdade para a utilização de quaisquer formas externas que não violasse o amor ou o evangelho. Assim, ele poderia permitir uma certa flexibilidade a respeito de cada forma de organização e prática na igreja. Conclusão. O que poderíamos então dizer a respeito de nossas raízes na reforma protestante? Em primeiro lugar, a pensar de insistirmos que somos apenas cristãos no Novo Testamento e não protestantes, temos raízes firmadas muito profundamente nas tradições protestantes originadas no século XVI. A ênfase em sola escritura, o forte antitradicionalismo, o apelo do retorno às fontes, a insistência no direito que cada indivíduo tem de ler a Bíblia por si mesmo, todas essas coisas são herdadas que nos foram deixadas pela reforma. Em segundo lugar, poderíamos apontar especialmente para a tradição reformada de Ziglio e Calvino, com sua forte ênfase na restauração das formas e padrões bíblicos, como uma de nossas raízes. Como veremos nos capítulos seguintes, essa ênfase na tradição reformada, nas formas e padrões bíblicos, atingiu seu auge na Inglaterra e de lá
muito mais tarde veio a alimentar o desenvolvimento teológico de vários movimentos restauracionistas nos Estados Unidos. Depois, o próximo capítulo vai ser Raiz entre os puritanos ingleses, tá bem? Se você está gostando da leitura e o estudo desse livro, Raízes da Restauração, peço para que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas, para que ela aprenda, né, da onde que veio a Igreja de Cristo, né? Que a gente tenta restaurar a igreja primitiva, mas esses homens tiveram muito esforços aí para que esse conceito chegasse até nós, não é mesmo? Se ficou alguma dúvida, peço para que você escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo. É ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tirar suas dúvidas, tudo isso gratuitamente. E a gente pode fazer isso tanto pessoalmente quanto por videochamada, tá bem? Fico feliz de você estar investindo aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus e sei que Deus também fica muito contente com isso. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?